Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Nesta sessão do canal utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair no Enem, nos vestibulares. O nível, então, é de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo, né? Hoje eu vou falar sobre o principal manifesto da primeira fase do modernismo brasileiro, que foi o Manifesto Antropofágico, lá de 1928. Lembra que uma das características da primeira fase do modernismo foi o nacionalismo. Só que esse nacionalismo ele não se manifestou de maneira unívoca, né? De maneira única. Havia vozes discordantes. Uns achavam que esse nacionalismo tinha que ser xenófobo, né? A ponto de descartar qualquer coisa que fosse estrangeira. Outros não. O manifesto antropofágico, da antropofagia, ele foi muito escrito no sentido de discutir, começar a discutir a dependência cultural brasileira. Porque, lembra, dos movimentos literários que você estudou até agora, a maioria vinha do estrangeiro, ou todos, né? Vinham de Portugal, da França, vinham do estrangeiro, e o que acontecia? Havia uma série de regras e os nossos escritores seguiam essas regras. E olha aqui um gato interrompendo a aula. Esse é o Belo, pessoal. E eu não vou parar o vídeo por causa do Belo. Vamos continuar falando sobre antropofagia. Então, neste ensaio, o Oswald de Andrade, de forma bem metafórica, bem humorada, utilizando diversos teóricos e elementos da história do Brasil, né? Então ele utiliza Rousseau, Karl Marx, Freud. O próprio manifesto antropofágico é bem antropofágico, é bem você pegar pedaços e juntar. E por que foi chamado de antropofágico? Porque existia uma ideia de que antropofagia é comer carne humana, né? De que quando alguém come carne humana, algumas qualidades da pessoa comida passam para o devorador. Tá? Então, essa é a tônica, esse é o nome deste manifesto, sobre o qual eu falarei um pouquinho, resumirei bem resumido, depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtirem os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Aqui existem sessões também sobre música, sobre séries, tá? É um canal bem descontraído e vocês viram que ele é bem artesanal. Eu não tenho paciência nem vontade, depois de tantos anos, de ficar editando, aprendendo a editar vídeo. Pessoal, eu prefiro estudar literatura e ver filmes. Bom, o que diz o Manifesto Antropofágico? Olha, gente, é uma coisa que entrou para a cultura brasileira, é o manifesto mais importante e que tem, assim, reverberações maiores na nossa cultura. Se você pegar a bossa nova, se você pegar o tropicalismo, e até hoje em dia, em 2020, pode até que mude o nome, mas vários artistas brasileiros ainda falam, tem a tônica daquilo que o Oswald de Andrade escreveu, que seria o quê? A gente não pode desperdiçar a cultura estrangeira. A gente tem que usar elementos da cultura estrangeira que nos interessem e combiná-los com os elementos que nós temos de brasilidade, que vieram da África, que vieram dos nossos índios. É desta combinação de elementos bem calibrada, moderada, onde um não sufoque o outro, que vai nascer a tal da cultura brasileira. Por exemplo, eu falei da bossa nova, por exemplo. O que foi a bossa nova? Não foi colocar elementos do jazz no samba, o tropicalismo, depois lá do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, não foi adicionar elementos de rock and roll, por exemplo, psicodelia, a coisas que eram nossas, esses ritmos nordestinos e tal. Então, por isso que eu falei que é um manifesto que tem grande repercussão na nossa cultura, né? Aquela coisa do chiclete com banana, não é? Chiclete, supostamente, é uma coisa importada dos Estados Unidos, por exemplo. Banana é um símbolo nosso, tá? Tanto é que no Manifesto Antropofágico tem uma frase famosa do Oswald de Andrade, né? Que é o tupi da tribo tupi, né? Tupi or not tupi, né? Ou seja,
pega lá o to be or not to be, o ser ou não ser, do William Shakespeare, e transforma aquilo em ser tupi ou não ser tupi. Mas você viu, misturando coisa de indígena com elemento inglês, né, clássico no caso aí do Shakespeare. Ou seja, a ideia de cultura do movimento antropofágico é a gente come, mastiga diversos elementos e esses elementos díspares, né, de cultura europeia, de cultura então branca, cultura negra, cultura indígena, e aí é que a gente vai ter a nossa cultura. Seria uma espécie de cultura híbrida, sempre tendo cuidado para que esses elementos não afoguem os outros. Então, o Oswald Andrade não era contra, ele não era xenófobo, ele não era contra a cultura europeia, importada, vamos dizer assim, né? E também valorizava o que eles chamavam de cultura primitiva, cultura dos afro e dos indígenas. Tá? Basicamente é esse a tônica central do manifesto antropofágico. Tchau, pessoal. E o Belo aqui de costas dá um tchau também. Bons estudos!